Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, lá no fim da Bíblia, capítulo de número 4. Primeira de João, capítulo 4, e eu quero ler com você os versos 7 e 8. Texto da nossa mensagem nessa manhã. 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8. Você encontrou? Vamos ler todos juntos, a uma voz, esses dois versículos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos ler mais uma vez? E você vai levar isso bem para dentro da sua mente e do seu coração. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nosso Pai, queremos te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor nos ajude na compreensão, ó Deus, na guarda da Tua palavra, mas principalmente, Senhor Deus, na entrega das nossas vidas para poder fazer ser cumprida cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, aqueles que nessa hora passam por momentos de angústia, de indecisão, momentos, ó Deus, de cobranças internas e externas, momentos, ó Pai, de contrariedades. Ajuda-nos no nome de Jesus. Ajuda também, ó Deus, a todos os que passam por um momento de alegria, por um momento, ó Deus, de refrigério, momento, ó Deus, de plena liberdade, de poder desfrutar desses tempos. Que o Senhor ajude-nos a todos, para que, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz e entender, ó Deus, da perspectiva da Tua palavra, o nosso papel, a nossa história, a nossa caminhada. Oramos em nome de Jesus, rogando perdão pelos nossos pecados e rogando, Espírito Santo, toma a nossa mente e nosso coração nessa hora, para que possamos, Senhor Deus, ser reconhecidos pela nossa mensagem, identidade, pela nossa vivência, Pai, como a presença do Senhor em onde passarmos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, ontem, depois de um certo momento do dia, fui acometido com uma certa tristeza, um desânimo, um pesar. Isso por conta da notícia que aconteceu ali naquela cidade, Capitólio, naquela região. Negócio terrível. Difícil da gente assimilar como algo assim acontece. E mais ainda, não apenas aquilo, mas também uma barragem que teve um vazamento aqui na região de Nova Lima, próximo a Belo Horizonte. E eu vi vídeos, diversos vídeos, em cada um deles uma perspectiva diferente. Vi vídeos da queda, daquela pedra gigante, pedaço de montanha. Vi gente fugindo daquela situação, desespero, um susto enorme. Vi um outro vídeo de uma carreta, enquanto a barragem jogava água para fora, e aquela carreta no meio do lamaçal, vindo uma caminhonete na direção dela, depois sendo desviada pela força das águas. E o próprio motorista parecia que filmava aquilo ali, narrando a situação trágica que estava acontecendo. Queridos irmãos, por que esse sentimento, essa tristeza? Porque a gente para e fica pensando nas famílias que foram atingidas por essas e por outras situações, como alguns dias atrás, no sul da Bahia, no norte de Minas Gerais, temporais que foram trazendo muita destruição nas cidades por onde passaram.
por pensar, irmãos, em como essas famílias vão olhar agora para a vida, para a sua existência, com pesar, com traumas, com alento, algum tipo de conforto, força para continuar. E eu queria te convidar a pensar em como muitas famílias têm vivido nesses últimos meses, visitadas pela tragédia, perda de pessoas, amigos, parentes, e essa tragédia, essa pandemia que parece insistir em romper com todos os conhecimentos que vão aparecendo. Enquanto muitos dizem, não, estamos chegando ao fim, de repente uma nova letra do alfabeto grego é levantada. E aí a gente começa a se perguntar, rapaz, mas famílias de longe, famílias de perto, nós estamos nos vendo muitas vezes e vendo também, queridos irmãos, gente perto de nós passando por muitas situações. A pergunta é, nós estamos aprendendo com isso? Estamos trazendo alguma coisa significativa para dentro do nosso coração? E aqui eu quero avançar um pouquinho, irmãos, porque a semelhança com os tempos bíblicos é enorme. Como que a gente pode se perceber amado por Deus, estando num mundo carregado de contrariedades? Como que alguém que passa por algo tão duro vai perceber amor de Deus, vai perceber necessitado desse amor na sua caminhada? Como você se vê na situação que você está atualmente? Você se percebe alguém amado por Deus, amada por Deus? Será que você já fez essa pergunta? Por que Deus me ama desse jeito? E nesse ano novo, irmãos, que muitos fizeram planos e outros já estão desistindo de planos, como é que nós vamos espelhar, refletir e de fato viver e demonstrar esse amor do Senhor com o mundo que nos cerca, a família que está ao redor de nós, amigos de trabalho, estudos, as convivências que a gente tem aí na nossa jornada? Sabe, irmãos, a Bíblia não se preocupa em ser, às vezes, repetitiva, porque o ser humano, mesmo em épocas diferentes, insiste em ter a mesma necessidade, a mesma demanda, que é salvação. O ser humano insiste em cair na mesma raiz pecaminosa e necessita sempre da mesma cura, que é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E eu queria te chamar a atenção para observar algumas coisas que a Bíblia vai nos mostrando, para que a gente possa entrar nesse texto de uma forma apropriada. Queria que você pensasse, por exemplo, em quando Jesus fala do amor de Deus pelo mundo, pelas pessoas, e ele está ali explicando para Nicodemos a realidade das pessoas. Jesus vai citar um episódio de 1400 anos antes dele, explicando para aquele homem que de fato importava que ele, Jesus, fosse conhecido, fosse observado, fosse visto pelas pessoas, para que pudesse haver cura, transformação e salvação. Para que a gente possa não apenas mencionar isso, mas caminhar com o que Jesus ensinava. Abra sua Bíblia aí, marca o texto de 1 João, mas nós vamos lá para o Antigo Testamento, para o livro de Números, capítulo de número 21. É a passagem que Jesus está explicando para Nicodemos, naquela noite em que Nicodemos vai cheio de dúvidas no seu coração, conversar com Jesus. Números 21, a partir do verso 4, o povo de Israel está caminhando pelo deserto, está trilhando uma jornada que eu e você que lemos esse texto hoje, tantos séculos depois, nós sabemos o final, mas aquele povo não via ainda o final, não via aonde a sua vida chegaria.
E veja o que acontece. Números 21, a partir do verso 4, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Quantas vezes nós não vemos a nossa vida e nos comportamos de forma impaciente? Está tudo demorando, a vitória não vem, a resposta não chega. Mas veja o que acontece. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Em outras palavras, eles estão dizendo assim: esse maná que a gente recebe, esse negócio não tem sabor, isso não traz vida, a gente está cansado de comer esse negócio. E eles não viam ali que era o sustento do Senhor sobre eles. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas, abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente, e uma imitação de uma serpente venenosa, abrasadora. Põe-na sobre uma haste, um poste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E Jesus, então, irmãos, naquela noite com Nicodemos, ele vai dizer para aquele homem que, do mesmo jeito que as pessoas olhavam e viam o favor de Deus através daquela serpente e eram curadas, ele dizia para Nicodemos: olha, quando as pessoas olharem de fato para o Filho do Homem, quando elas entenderem o que está ali sendo colocado diante delas, elas vão de fato obter salvação. E aí Jesus entra naquele texto que você conhece bem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas ter vida eterna. Porém, querido irmão, o que era a solução naquele tempo do deserto, passou a ser um alvo de idolatria. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a levantar e queimar incenso diante daquela serpente. Elas passaram a cultuar aquela serpente como agora um objeto de veneração, como alguns dizem nos nossos dias, querendo mascarar a expressão adoração. Ela passou a ser um objeto de admiração que as pessoas colocavam nela, na coisa, no objeto, na estátua, a sua prostração, a sua latreia, que é a sua adoração, o se inclinar. Elas esqueceram quem mandou fazer a serpente e passaram a olhar para a serpente em si. E aí o que acontece? 500 anos mais ou menos depois daquele episódio no deserto, Deus levanta um rei temente, com o coração na sua presença. E esse rei tem que chamar aquele povo de fato a se encontrar com Deus. Continua agora abrindo sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Esse rei chamado Ezequias, ele jovem ainda, com o coração no Senhor, ele diz: isso não pode continuar como tem sido até aqui. Segundo Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, nós lemos assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Veja só, porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Passou a ser uma divindade dentro do povo de Deus. Nem sempre nós percebemos, irmãos, que muitas vezes nós passamos
a adorar, a admirar, a nos agarrar nas bênçãos de Deus, ao invés do próprio Deus. O Senhor nos abençoa com um emprego. Muitas vezes esse emprego passa a ser aquele nosso objeto de estimação que nada pode tocar. O Senhor nos abençoa com um relacionamento. Você jovem que está aí pensando no seu casório, o Senhor te dá aquela pessoa, metade da laranja que você tanto esperava, e você passa a se agarrar nisso e deixa de olhar para o Senhor, deixa de estar na presença de Deus para fazer com que o outro seja agradado, muito mais do que você colocar seu coração em Deus. E, irmãos, eu poderia ficar falando horas aqui quando a gente passa a meditar que muitas vezes coisas que o Senhor nos dá como bênção, e é bênção mesmo, o nosso coração, que Jeremias ensina que é enganoso, começa a ser torcido e pegar essas bênçãos e colocar no lugar de Deus. E isso é idolatria. E a idolatria na vida do cristão protestante, ela é disfarçada, porque nós não olhamos nessas paredes para nada que você venha se curvar, fazer algum gesto no sentido de adoração. Porém, como o reformador nos dizia, o nosso coração é mestre em fabricar dentro dele vários altares. E esses altares, tomando o lugar do nosso Senhor, faz com que a nossa vida seja corrompida. O que nós fazemos então, irmãos? Será que nós podemos compreender de fato o que o Senhor nos ensina, viver, obedecer, caminhar, mas sempre revisitando a palavra de Deus para não cairmos nas armadilhas desse nosso tempo? E eu queria te convidar então, olhando esse texto de 1 João 4, 7 e 8, a nós aprendermos, irmãos, de algumas questões que nós precisamos levar para esse mundo, mas trazer para o nosso coração também. O Senhor confia a mim e a você, irmãos, o privilégio, a honra, a grandeza de nós sermos cartas dele, o Senhor, para esse tempo, para esse mundo. O apóstolo Pedro nos chama de cartas vivas do Senhor. E você, como carta do Senhor a esse mundo, querido irmão, eu gostaria de perguntar como o mundo vai ler a sua vida. Como o mundo lê a minha vida? Como nós podemos chegar e realmente cumprir um chamado nosso? Aqui, agora voltando lá para 1 João, volta lá para esse texto. Esse texto que lemos é a terceira vez dentro dessa carta que João repete, que João fala de novo, que João insiste que, de fato, a suprema prova do amor está muito presente e cada vez mais penetrante. Se você quiser depois comparar aí, você vai ler lá no capítulo 2, dos versículos 7 a 11, no capítulo 3, dos versículos 11 a 18, e agora, no capítulo 4, do verso 7 até o verso 12, João vai falar a terceira vez sobre a questão do amor, sobre a vivência, o experimentar e o dever de amar-nos uns aos outros. Ele diz isso, irmãos, porque Deus é amor. E no texto que nós estamos analisando, você vai ver isso aí no verso 8 e verso 17. Ele diz que esse amor foi demonstrado em Jesus Cristo, está aí nos versículos 10 e 11 do seu texto. E ele vai mostrar também, irmãos, que continua a nos amar em nós mesmos e por intermédio de nós, nos versículos 12 e 13. E que assim devemos de fato amar uns aos outros. A reciprocidade do amor vai ter os seus efeitos dia a dia sendo revelados. Então eu gostaria de pensar em você, como o mundo vai ler as cartas que o Senhor lhe envia. E baseado então nesses versículos 7 e 8, eu quero meditar em algumas coisas com você. A primeira delas, queridos irmãos, o mundo vai nos ler através da obediência. Porque a obediência é o princípio de tudo, é o início de tudo na vida cristã. O texto diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros de fato. Não é opcional, querido irmão. Não está escrito na sua Bíblia, se você sentir arrepio, então passe a amar.
Não está escrito na sua Bíblia, se você estiver de bom humor, passe a amar. Não está escrito na sua Bíblia, se você estiver com dinheiro, então ame. Não está escrito, se você estiver realmente inclinado num dia de sol, alegrão, então você vai amar. O texto diz apenas, amemo-nos. Ame você ao outro e o outro ame a você. Tem que ser algo de fato que a gente entenda que há um imperativo muito claro sendo colocado aí para cada um de nós. E mais ainda, ele diz assim, uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor de fato tem a origem do Senhor sendo agora colocada um à disposição do outro e nós à disposição do mundo que nos cerca. Irmãos, o apóstolo João, esse que escreve a carta, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Nem sempre nós paramos para pensar em quem está escrevendo, se tem de fato a identidade, a autoridade para colocar isso para nós. Mas por que João é conhecido como o apóstolo do amor? Por que ele mesmo se cita assim? E se você quiser lembrar disso, você vai se lembrar do episódio de Jesus ali na crucificação. E naquela hora, se você abrir sua Bíblia em João capítulo 19, o Evangelho de João, versículos 26 e 27, Jesus está ali na cruz, a sua mãe Maria ali, olhando para aquela cena, e há um discípulo apenas ali. E esse discípulo, o texto de João, verso 19, diz que era o discípulo amado. Ele mesmo se vê amado, querido, cuidado por Deus. E naquela hora Jesus diz para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Alguém que você vai cuidar, alguém que você vai estar perto, alguém que você vai, de certa forma, educar e puxar a orelha quando for necessário. E Jesus mostra a reciprocidade quando ele diz, eis aí a tua mãe, ela que você vai proteger, ela que você vai ajudar a ser alimentada, não apenas agora, mas para a sua velhice também. Vocês dois vão amar um ao outro e demonstrar através disso que eu sou o Senhor da vida de vocês e que vocês estão cumprindo a ordenança que eu tenho dado. Irmãos, o próprio João se declara amado, mas por quê? Porque ele tinha consciência que Deus o amava, que Jesus realmente tinha ele com afeto, com aquele calor da amizade, que você sabe que tem por alguém que é mais chegado, que é mais chegado a você. Só que aqui o texto ele diz, você não precisa usar esse fator, isso tem que ser algo comum, geral, para todos nós. Nessa primeira carta, irmãos, João está combatendo uma heresia pesada, que cresceu muito nos primeiros 3 séculos da história da igreja. Essa heresia, irmãos, misturava uma filosofia do judaísmo e era influenciada, aglutinada profundamente pela cultura e filosofia grega. Era o chamado gnosticismo. E esse tipo de filosofia afirmava o conhecimento do mistério do mundo espiritual, se prendia nisso e fazia distinções. A matéria não importa, o corpo não importa, nada nessa vida física tem valor. O que vale é o seu conhecimento e a ligação com o meio misterioso, o meio imaterial. E daí surgiu uma filosofia que é vigente até os nossos dias. Não importa o seu corpo. Você não tem que valorizar isso aqui. Tudo que está ao nosso redor é passageiro. E isso tem entrado muitas vezes dentro da fé cristã, irmãos. Porque nós não cuidamos uns dos outros. Nós passamos a desprezar. Nós colocamos a questão de que o que importa é o espírito. E se é o meu espírito, eu estando na igreja, tendo o meu espírito trabalhado, o físico, e principalmente o físico do outro, não importa muito. Ora, o gnosticismo, irmãos, sendo combatido por João, ele afirmava coisas terríveis. Uma delas era a negação de Jesus encarnado. Ele era um espírito de luz. A negação da crucificação do Filho do Senhor como totalmente homem. A negação, irmãos, que de fato Jesus conhecia as nossas dores, os nossos medos, os nossos sentimentos. E aí João vai trabalhar exatamente isso, tanto que você ouve frases e trechos de João que diz assim, todo espírito, se referindo a nós,
Todo aquele que confessa que Jesus de fato veio em carne, se encarnou, se tornou um de nós, esse procede de Deus. É a confissão do crente, a encarnação absoluta do Senhor no nosso meio. E com a vivência, irmãos, e proclamação vivida do amor, os cristãos daqueles dias da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, outras igrejas daquela região onde hoje nós temos o país, Turquia, aquelas igrejas que você lá no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, com a vivência daquele amor, eles poderiam, irmãos, além do conhecimento, além de se livrarem do gnosticismo, eles poderiam ter de uma forma prática o cuidado de uns com os outros diante da maldade, da perseguição, do sofrimento causado pelo Império Romano naqueles dias. Eles tinham, irmãos, um chamado a ser observadores do ser divino tocando a sua alma, porque o Espírito Santo agiu e abriu o coração de muitos para conhecerem a fé naqueles dias. Para que você tenha uma ideia, nos dias de Atos 2, você tinha 120 pessoas orando ali, naquele cenáculo. Mas quando o Apocalipse é escrito, mais de 500 mil de pessoas eram convertidos ao Evangelho, cerca de 65 anos depois. Ora, como tanta gente se converte? Se não é por proclamação, se não é pela vivência do amor, se não é por de fato Deus, mesmo o sofrimento atingindo pessoas, as pessoas indo e vivendo, falando, mostrando o amor na prática. Nos nossos dias, irmãos, a pergunta que se levanta é: como existe esse amor se nós vivemos tanta distorção de valores? Como provar algo que é doce, leve, aprazível, se a minha alma às vezes torra de amargura? Como perceber a bondade do Criador, irmãos, se o que vemos muitas vezes é dor? E aí vem a questão de nós sermos obedientes, porque na obediência nós não buscamos argumentar, nós não ficamos explicando para os outros por que nós estamos fazendo bem para eles, a gente apenas faz. A gente não fica tentando ser compreendidos, mas apenas amamos, agimos. E nós amamos, irmãos, por ações. Se você prestar atenção no que é dito, no que é falado sobre amor, normalmente nós vamos ver de um lado aquela pieguice que nós vemos naquelas canções que você põe lá no churrasco da sua casa, né? Aquele tempo que você junta a família lá e salta a sofrência, aqueles negócios arranhados, e aí é amor para cá, é amor para lá, meu bem, meu mal, me derruba que eu caio e levanto, essas coisas assim. Ou as pessoas se questionam: amor aonde nesses nossos dias? Quando a gente passa a obedecer a Deus, irmãos, o que vai acontecendo é que de fato Deus começa a operar na vida das pessoas, mesmo que não haja explicação. Como nós entramos nisso de forma prática, querido? Em primeiro lugar, eu não conheço ninguém que estava ontem nesses acidentes. Mas se eu sou alguém obediente à palavra do Senhor, eu vou orar por essas famílias em primeiro lugar. Eu vou dizer: Senhor, não conheço ninguém, mas eu queria nessa hora, Pai, te pedir que o Senhor me desse um pouco do que é entender a dor. Que o Senhor me desse, Pai, de fato, um tempo em que eu me humilhe na Tua presença e possa, Senhor Deus, ser abençoador, ainda que à distância. O Senhor, irmãos, nos ensina a orar sem cessar. Esse é o primeiro obedecer que a gente tem claro diante de nós. Muito claro, muito direto. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos, e o que eu vejo hoje é um esforço tremendo de pastores insistindo com igrejas. As pessoas precisam ser convencidas de que elas têm que orar. Nos nossos dias, irmãos, você tem que fazer uma exegese gigantesca, interpretar textos para que o cidadão se conscientize de que ele precisa ser alguém de oração. E o que é pior,
muitas vezes, em 99,9% dos casos, os crentes sabem que tem que orar. Mas o que vem? A desobediência. Decidida, eu não vou orar. Porque eu não preciso. Porque está tudo bem comigo. Porque eu não estou sentindo no meu coração. Se o Espírito não colocar que eu preciso sentir, que eu preciso orar, e aí, meu irmão, você vai ficar esperando, sentir, até Jesus voltar e falar contigo. Você não vai na barca, não. Mas, Senhor, abre o seu olho. Por quê? Porque orar sem cessar, se você entende um mínimo de português, significa que é para você orar durante todo o tempo, em toda circunstância, em todo lugar, seja naquele churrasco que eu acabei de citar, você vai ser grato a Deus, comendo carne moída ou um belo filé mignon, mas vai ser grato, porque muitos só vão orar na hora que está apertando o calo, na hora que chegou o exame, deu positivo, e agora? Vocês oram por mim? Obedecer, querido irmão, faz com que as pessoas comecem a falar algo de bom, oferecer alguma ajuda, mas talvez a maior e mais bela ajuda que nós podemos dar para alguém é dar um verdadeiro abraço. E muitas vezes, irmãos, quando nós falamos de obediência, falamos em amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, nós passamos a elocubrar um monte de situações e esquecemos que talvez tudo que o Senhor quer nos usar é que a gente se disponha e diga: Senhor, faz como o Senhor quiser. Me dá uma palavra para confortar quem está com dor. Me dá, Senhor, um abraço silencioso. Não sei o que dizer, mas eu queria que você entendesse que eu estou contigo. Escrever uma carta para um missionário que eu sei que eu não conheço, não vou ver. Mandar uma contribuição para alguém, irmãos, que eu sei que o dinheiro não vai render como rende lá os seus fundos de investimento, a sua poupança ou qualquer outra coisa assim, mas em obediência, de alguma forma eu estou semeando amor. E dentro da igreja, querido irmão, talvez eu obedecendo, eu vou romper com as feridas que me fizeram, quando alguém levanta uma palavra que eu não gosto, eu vou romper com a atitude de desprezo que às vezes eu vejo por outros dentro da igreja, eu vou romper com o meu egoísmo, e aí Deus vai me curando, Deus vai me trabalhando, Deus vai me mostrando como de fato eu sou amado, amada por Ele. Na obediência, irmãos, o Senhor então começa a se revelar, porque talvez muitos de nós ficam assim: eu preciso aprender de fato doutrina, eu preciso aprender a ser mais crente. E João está dizendo assim: filho, comece amando um ao outro. E como? Obedecendo aquilo que a palavra é direta com você. Não fique dando rasteira no Evangelho. Comece a de fato obedecer. Essa é uma era, irmãos, em que todo mundo tem resposta para tudo, mas são poucos os que dizem assim: Senhor, joguei a rede a noite inteira, não pesquei nada, mas em obediência à tua palavra eu vou jogar novamente. São poucos que têm puxado redes cheias da glória e da presença de Deus. Mas há um segundo ponto aí, porque cartas do Senhor para o mundo vão revelar a identidade do remetente, e esse é o segundo ponto. Quando eu olho para esses versículos, irmãos, quando eles são tratados, quando eu começo de fato a obedecer, como nos ensina esse texto, as pessoas começam a perceber quem é Deus. Porque o texto diz assim: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama, de fato, mostra que ele tem um RG diferente, com a marca d'água do céu. Quem ama, de fato, mostra que tem uma procedência diferente, que não está nesse mundo a passeio,
que não está aqui pelos valores desse mundo, mas de fato está carregando algo distante, que precisa ser conhecido. Ah, querido irmão, querida irmã, gostaria que você pensasse como de fato as pessoas vão conhecer o nosso Deus, porque o texto diz, meu irmão, que Deus é amor. Verso 8 está escrito isso. E aí, eu quero mostrar para você um pouco mais filosoficamente para a gente caminhar. Se Deus é amor, irmãos, significa que Deus não contém amor apenas. Ele é todo amor. Nós às vezes agimos como amor e às vezes não. Deus o tempo todo é a essência do amor. Deus não age em alguns momentos com amor, mas Ele é de fato. A essência do Senhor é amor. E, irmãos, amar é viver, é aprender sobre e ver-se de fato como amado. É usufruir de ser cuidado, de ser cheio, de ser pleno desse amor em nós. E é propagar esse amor, irmãos, e não necessariamente nessa ordem. Uma hora nós falamos, a outra hora nós experimentamos. Num determinado momento, fora dessa sequência, a gente é aprofundado nesse amor. E isso é a diferença entre você apenas cantar algumas canções de amor e você de fato se aprofundar no amor. Perceba que o crente, querido irmão, ele muitas vezes ele só é visto na superfície. As pessoas só te olham agora e veem os seus olhos. Mas quando você começa a obedecer, amemo-nos uns aos outros, porque de fato quem ama, esse conhece, ele procede, ele é nascido de Deus. As pessoas vão começando a te conhecer para o que está enraizado, aonde está a sua raiz, aquilo que te permite ser firmado na hora que os ventos vêm, na hora que as pedras caem, na hora que a barragem começa a ficar cheia, na hora que alguém fala uma palavra que te ofende. A sua raiz é que te mantém preso, para que você não venha sucumbir ao pensamento, ao sentimento, às reações, às respostas desse mundo. Meu irmão, como nós sabemos que Deus é bom? O que nós sabemos que de fato é bom? Como você pode afirmar que Deus é bom? Para alguém que passou por uma tragédia. E aí eu preciso que você caminhe comigo, porque imagina agora criança, bebê. As mamães aqui vão caminhar comigo mais fácil, mas os homens também podem. Eu acho que dá para essa turma também. As mulheres são mais sábias, né? Mas vamos lá, rapaziada, vamos caminhar junto. Queridos irmãos, quando um bebê nasce, o gosto mais delicioso que ele tem no seu paladar é do leite. Estão lembrados disso? Alguém já leu sobre isso, né? Joia. O leite, meu irmão, minha irmã, é a sensação de vida. A barriguinha cheia. O calor da mãe pertinho ali. Aquele aconchego do abraço. Mas isso é quebrado ou começa a ser deixado quando aparece um biscoito doce na vida da criança. Ou um leite agora com chocolate, ou ainda um refrigerante entra na história. E agora, aquilo que no começo era a sensação de prazer que a criança tinha, começa, mesmo sem saber o que é, a ser comparado. Opa, isso aqui não tem o mesmo gosto daquele negócio que eu tomei antes, que eu comi antes. Quantos aqui já viram uma criancinha, primeira vez que ela come um chocolate? Você já viu o que acontece? Quantos videozinhos da criança passando até no rosto? Vocês já viram isso? Quantas mães aqui não lutam para falar assim, não dá doce? Estou errado, irmãos? Mães, estou errado? Por quê? Porque na hora que aquele bichinho lá, de meses ou poucos anos, começou a conhecer doce, começou a conhecer outros sabores, aquilo que era a refeição mais sadia, mais gostosa, aquilo que era o mais caloroso,
começa a ser deixado. Irmão, para que a gente avance um pouco mais, tenta convencer, querida irmã, querido irmão, o seu neném que nem falar fala, que se ele comer chocolate o dia inteiro, não vai prestar. Você consegue? Por isso, mães e pais tentam adiar ao máximo essa questão, para que depois, mesmo que de um jeito mínimo, eles consigam convencer os seus filhos que o chocolate é realmente delicioso, a pizza é maravilhosa, o hambúrguer fantástico, o refrigerante, que coisa boa, porém, eles devem ser recheados de salada, eles devem ter entre eles feijão, grãos diversos, muita água e, aquilo que você mais gosta, exercícios. Pensa comigo, querido irmão, querida irmã, você convencendo uma criança disso, fazendo aquele exercício. Filho, senta aí que eu vou te explicar. Se alguém conseguiu aqui, pode me ensinar, que eu estou disposto a aprender demais. Como você dá palestras, né? Você com um belo coaching de comportamento infantil pode nos ajudar nisso. Meu querido irmão, minha querida irmã, o primeiro casal conhecia o Senhor. Eles tinham o alimento que vinha de Deus, a bondade de Deus. Eles tinham o afago de Deus que vinha na viração do dia para estar com eles. Mas de repente, o Senhor na Trindade fala aquela frase assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Como o homem conhece o bem agora? Porque ele passou a conhecer o mal. Na queda, no sofrimento, entendendo, um olhando para o outro, vendo a nudez, e um já com pensamentos quebrados, sem ninguém ter falado nada com eles. Mas eles passaram a ter a lembrança e o conhecimento do que era bom quando estavam na presença de Deus também. Não são crianças, são adultos. E nós, irmãos, muitas vezes pensamos em como as pessoas vão conhecer o bem. E é nessa hora que nós, amando, mostrando a bondade do Senhor, mesmo a partir desses males que acontecem no tempo nosso, essas pessoas vão poder ter o seu coração aberto para a bondade e o amor do Senhor. Agora nós não estamos falando de leitinho, chocolate ou brigadeiro. Agora nós estamos falando de dor. E muitas vezes as pessoas no meio da dor se cegam para a bondade. No meio do desespero, as pessoas não têm paciência para ouvir. Mas quando há um ato de amor, há uma percepção de que algo diferente me tocou. E nessa hora, irmãos, alguém pode ter, pelo Espírito Santo de Deus, uma oportunidade de repensar a sua condição de vida. Gostaria de chamar você a olhar para esse tempo, irmãos, porque nessa época a gente pode pensar em coisas complexas. O pecado vai começar a fazer sentido, irmãos, quando nós olhamos para os sofrimentos a partir da queda do homem. E aí, meus irmãos, a gente vai vendo que quando o homem dá as costas para Deus, as consequências vêm, como serpentes lá naquele deserto. Quando o homem dá as costas para Deus, ele realmente explora o clima de tal forma, ele começa a ser um predador da natureza tão agudo, que as consequências vêm como um clima distorcido, como cabeça d'água que começa a aparecer, e a gente pode dizer, não, isso sempre foi assim. Pois é, mas numa dessas, uma pedra gigante cai. Numa dessas, uma barragem, que a gente não sabe como foi projetada e construída, ela começa a se romper. Nessa época, queridos irmãos, um vírus que nós sabemos mais ou menos o seu funcionamento, mas não sabemos por que, de fato, como ele surgiu. Mas o fato é, se você parar para pensar, a terra estava numa disparada contra Deus. E cada vez mais, irmãos, as pessoas estavam
mergulhando que o homem é senhor de tudo, nós podemos tudo, como na época de Babel. Nós somos os detentores de todas as coisas, o conhecimento vai nos levar a lugares inimagináveis, até que o Senhor bota o pé no freio e fala: para. Será que é assim mesmo? Porque, irmãos, até mesmo a morte das pessoas, por milhões e milhões, não impactava mais ninguém, até que ela começa a bater de porta em porta, ao mesmo tempo, e chegar em casas e casas e vizinhanças de uma única vez, até que você começa a ter notícia: não entra no avião que o negócio está feio. Olha, está lá na Europa, no centro que é o mais poderoso financeiramente, culturalmente, mas está também no lugar mais miserável, onde as pessoas não têm sequer o que tomar como água, em todo lugar. Então é hora de parar, porque a gente não tem domínio sobre isso. E nessas horas, irmãos, mesmo que minimamente falando, gestos de amor podem fazer pessoas repensarem suas vidas. Como que em meio a essa tristeza toda, alguém vem até mim e traz uma cesta básica? Parece tão simplório. Como que no meio dessa dor toda, alguém vem estar comigo num momento de tarde para dizer que me ama? Como que nessa dor toda eu posso perceber algo diferente? Irmãos, o amor de Deus, ele é conhecido, mas Deus mesmo quer se revelar, não como uma serpente que as pessoas vão olhando, mas como uma pessoa que de fato interage e vive conosco. Por último, e de uma forma mais rápida, eu gostaria que você olhasse para o final, aliás, para o começo do versículo 8, porque as cartas que vêm de Deus também podem ser cartas falsas, não pelo remetente, mas pela carta em si. O texto diz assim: aquele que não ama, o que está sendo descrito aí, querido irmão, na sua Bíblia? Ele não, se você não tem amado pessoas, vidas, eu queria te dizer solenemente nessa manhã: tome muito cuidado com a sua situação, porque é a palavra do Senhor que mostra isso para nós. Falar de amor é fácil, cantar sobre o amor é fácil, mas a conversa aqui é outro nível. Queridos irmãos, o que tem acontecido nos nossos dias é que nós temos perdido a nossa essência. A igreja do Senhor tem sido mergulhada em métodos, programas, agendas para tentar convencer as pessoas a mudar. Porém, irmãos, aonde está a nossa essência? E eu queria fazer um exercício rapidinho com você aqui. Primeiro, para você não cansar demais, mas para você trazer à sua memória algumas coisas. Os crentes mais antigos aqui vão me ajudar. Você vai se lembrar de canções assim, ó. Quer ver? 3 palavrinhas só. Vamos lá? Eu de cor. Tra la 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 la. Outra agora. Diga: Deus te ama e te amo, assim devemos viver. Deus te ama e te amo, vivamos sempre assim. Quer mais uma? Chega alguém diferente aqui. E aí a igreja canta assim: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo. Agora, nós cantamos 3 vezes aqui sobre o amor. A criança, o mesmo bebezinho da história do leite, do chocolate, você ensina ele a cantar esse negócio.
E mesmo nas primeiras palavrinhas, aquelas mais trocadas que ele fala, na hora que ele começa a cantar isso para você, você se derrete. É ou não é verdade? Agora vamos para os vovôs e vovós aqui. Na hora que fala aquelas primeiras palavrinhas, vovô, eu te amo. O que você faz? Vamos falar para adulto agora, irmãos. Porque com as crianças, o que vai acontecer? Num determinado momento, a criança não pode brincar com os amiguinhos mais, porque tem que haver uma separação. Afinal de contas, tem certas coisas que uns podem e outros não. Tem lugares que uns podem frequentar e outros não. E aí, aquela história do Deus te ama, eu te amo, começa a mudar. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor, mas aí a criança daqui a um tempo começa a falar, mas espera aí, cadê a coerência disso com meu pai, com a minha mãe, com outras pessoas que sofrem? Mas o adulto é diferente, porque ele aprende de uma outra forma, né? Por exemplo, vou cantar aqui, se você se lembrar, você vai comigo. Se você não se lembrar, só escuta. Essa estrofe aqui, ó. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Você se lembra? Porém, queridos irmãos, o mundo às vezes olha para nós e nos chama de hipócritas. Por quê? Porque enquanto nós aprendemos sobre Jesus, irmãos, esse mundo tem sido muitas vezes esmagado, ensinado, massificado a andar contra Deus. E um jeito de fazer as pessoas se separarem do Senhor e do propósito do Senhor é começar a cutucar para que elas se afastem do seu propósito. E o mundo começa a dizer, você canta, mas não vive. Você fala, mas não faz. E o mundo começa a dizer, dentro da igreja tem um monte de gente hipócrita. E a palavra hipócrita, meu irmão, lá no seu original, no grego mais tardio, significa aquele que é um ator, aquele que interpreta um papel de piedoso, de amigo, de preocupado, mas não vive aquilo porque ele só está encenando. E aí a barra pesa, queridos irmãos, porque do mesmo jeito que a gente escuta isso às vezes, nós falamos isso às vezes, e nós deixamos isso entrar no coração às vezes, e nós começamos a julgar a igreja do Senhor, não mais como o corpo glorioso de Cristo, como um lugar onde está cheio de gente que está crescendo, está aprendendo, está sendo tratado, mas nós começamos a exigir dos outros a perfeição. Fulano não é aquilo que diz lá dentro da igreja, eu não volto mais lá na igreja, porque lá só tem um monte de gente falsa. Eu começo a cobrar dos outros, e de novo, como o povo no deserto, como Nicodemos naquela noite, como Jonas e tantos outros, como muitos nos nossos dias, eu sou condescendente comigo. Eu estou no processo, mas o outro tem que estar completo. Eu tenho as minhas falhas, mas o outro não pode falhar comigo. E nesse ambiente, irmãos, de impaciência, como aquele povo que caminhava no deserto, mas não via chegado. Nesse ambiente, irmãos, de ataque, de acusações, a gente começa a perder o senso de fato cumprir a vontade de Deus. Perceba, famílias estavam ali num lago,
Alguns se levantam e dizem assim: pois é, tanto dinheiro nessa hora. Por que tanto dinheiro? Porque não é um passeio para qualquer um. Ou a pessoa tem condições, ou ela tem que juntar mesmo para fazer um pacote, alguma coisa. E aí alguns dizem: está vendo? Se não tivesse lá, não tinha acontecido. Olha que maldade. Outros vão dizer assim: mas esse negócio de barragem, que o pessoal não faz direito, né? É esse governo. É esse fulano que trabalhou, mas deu pernada, faz um troço mal feito. Irmãos, a gente nem sempre para pensar, mas a gente é mestre em levantar certas acusações. E de novo, cartas falsas, porque às vezes nós levantamos todo tipo de senão para não orar, para não abraçar, para não afagar, para dizer: olha, eu trabalho, será que eu vou sustentar missionário? Eu faço tanta coisa, será que eu vou investir nesse negócio para a igreja? E aí, irmãos, a gente, ao invés de mostrar que somos nascidos de Deus, nós mostramos o que o verso 8 começa dizendo. Eu queria trazer uma aplicação, algumas aplicações para a gente encerrar essa palavra nessa manhã. Esse é um tempo, irmãos, que a gente precisa ver os desafios que estão diante de nós. Talvez o desafio mais presente está na mídia todos os dias. Tem gente querendo te colocar medo de tudo quanto é jeito. Eu não estou aqui dizendo que você não deva sentir medo. Isso é uma questão interna sua. Porque o que eu quero chamar a sua atenção é que não importa as circunstâncias, seja com medo ou sem medo, meu irmão, Deus tem te chamado para viver e demonstrar o amor. Como, pastor? Primeira questão, meu irmão, é você começar a dedicar um tempo maior em oração. Senhor, eu não sei o que fazer diante desse tempo. A gente precisa ser honesto. Honesto para dizer de fato: Deus, eu estou morrendo de medo. E o mais fantástico do nosso Senhor, irmãos, é que Ele ouve a nossa oração, seja aquela oração mais básica, ou seja aquela mais elaborada, mas quando nós dizemos a verdade, o Espírito vem e começa a trabalhar. Ele começa a te dar estratégias, Ele começa a soprar: olha, talvez você não consiga fazer o que você está pensando, mas tem um jeito de você participar. Ele começa a te dar um coração aquecido, para que você realmente mova o mundo espiritual em oração e haja. Então, querido irmão, em nome de Jesus, esse começo de ano, para alguns já era para ser o final, porque tem muita gente que com apenas alguns dias, 9 dias, já perdeu o ano. Eu queria te chamar a orar por essas pessoas. Dizer: Deus, me ajuda, que as pessoas não percam a esperança, não percam o brilho no olhar. E eu queria te chamar, querido irmão, olha para a sua família, ora por eles, olha para os seus vizinhos, para o pessoal que trabalha com você. Peça a Deus para te dar um olhar como o dele, Senhor, sobre essas pessoas. Quando você começar a olhar e se perguntar em oração, você vai ter que se perguntar e se colocar diante do espelho de Deus. Porque o Senhor vai chegar para você e falar assim: você tem amado? De fato? Mas o que você tem amado? Porque você tem amado algumas coisas, sim. Mas será que isso é como aquela serpente que você colocou mais alto do que Deus, e Deus vai talvez ter que tocar ali? Será que você tem condição de chegar e de fato responder diante de Deus quem você tem amado de fato? O que você tem amado de fato? E aí, quando o Senhor te responder e você tiver consciência disso, querido irmão, você vai se ver com certeza aquém do seu ideal, do seu potencial, da grandeza que Deus deu para você. E você vai começar a perceber que tem coisa mesmo para ser feita, para ser vivida. Nessa hora, querido irmão, no nome do Senhor Jesus, comece a obedecer ao Senhor.
E obedecer sem ficar questionando. Obedecer dizendo: Senhor, está doendo, mas eu vou encarar. Senhor, não quero perdoar, mas eu vou obedecer, eu vou estender a mão para essa pessoa. Senhor, está muito difícil olhar para esses nossos dias no meu país, mas eu vou ser um brasileiro, eu vou trabalhar direito, eu vou fazer a minha parte, eu vou me envolver, eu vou obedecer. E aí você vai ver o Espírito agindo em você. Você vai ver o Espírito Santo te mostrando coisas que você não tinha noção. Você vai ouvir de pessoas falando: olha, aquela vez que você chegou, era a vez que eu estava desistindo, mas de alguma forma você foi usado por Deus nessa história. E aí você começa a sentir o gosto. Você fala: opa, era eu mesmo. Sabe, querido irmão, querida irmã, quando a gente começa a obedecer, sem ficar questionando, murmurando, reclamando, Deus vai se revelando a nós. E Deus vai nos quebrantando, porque a gente começa a ver que Deus usa a gente, apesar da gente mesmo. E numa hora você vai se assustar: rapaz, não era que era verdade? Deus me usou, glória a Deus. E você começa a ser, querido irmão, conhecedor de Deus, nascido de Deus, porque Deus é amor e você está vivendo o amor. E nessa hora, mesmo incompreendido pelas pessoas muitas vezes, questionado muitas vezes, você vai perceber que na maioria das vezes que você também não compreendeu Deus, desanimou de Deus, desanimou da vida, Deus jamais desistiu de você. E aí a barca ganha outro rumo. Por fim, querido irmão, querida irmã, conhecimento de Deus e a vida com Deus vai fazer você mais agradecido, vai fazer você realmente olhar a vida com outros olhos. Você vai começar a ter prazer em coisas que antes para você só estavam na agenda do cotidiano. Você vai ver gente que vai falar assim: como é bom estar perto dessa pessoa. Você vai ver situações que você fala: como é bom estar nesse lugar. Você vai ter sabores que você vai dizer: Deus, obrigado por essa comida. Você vai fazer viagens que Deus vai te mostrar: está vendo? Olha como vale a pena. Porém, você vai ter a maior das visões, que é a da eternidade com o Senhor. Queria te convidar a orar nesse momento. Não sei como você tem encarado sua jornada, seus planos, seus sonhos. Eu não sei nada disso. E eu também, querido irmão, irmã, não tenho o poder de assumir sobre você responsabilidades. Eu posso orar por você. E isso a liderança da igreja tem feito. Passamos dias aqui orando, de segunda a sexta-feira, mais precisamente, para citar um momento só. Mas eu queria te convidar a orar por você, pela sua casa, pelo seu povo lá, é a sua turma. Peça ao Senhor que nesse ano você, de fato, represente Deus no meio da sua família. Você seja uma filial do céu, aonde você estiver. Um agente, um representante, carimbado, nascido de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. Nós vamos voltar nesses textos de 1 João várias vezes, irmãos. Mas muito mais do que olhar os textos, nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Baixe sua fronte, fale com Deus um pouco.